Fala pessoal da Diagrama, tudo bem? Meu nome é Natanael, sou head de renda fixa aqui do escritório e hoje a gente vai falar sobre renda fixa e como funciona esse tipo de investimento. Bom, primeiro o que é renda fixa, tá? Renda fixa é um tipo de produto que quando o investidor contrata, no momento da contratação ele sabe exatamente quais são as condições de rentabilidade desse papel, levando ele até o vencimento. Então, por exemplo, a gente tem taxas pré-fixadas e tem taxas pós-fixadas. Então, por exemplo, numa taxa pré-fixada de 10% ao ano, por 5 anos, que seja o vencimento desse papel, o investidor ele vai receber 10% ao ano, independente do cenário, tá? Independente do que acontecer, ele vai receber 10% ao ano. No caso do papel pós-fixado, ele vai ser atrelado ao indexador. Pode ser o CDI ou pode ser, por exemplo, a inflação. Então, no caso do CDI, a gente tem papéis que remuneram 140% do CDI ou CDI mais uma taxa, tá? Por exemplo, se a taxa de CDI está 2% ou está 10%, não importa. Se o papel paga 140% do CDI, ele vai pagar 140% daquela taxa acumulada. E se o papel paga CDI mais 1 ou mais 2%, ele vai pagar o CDI do período acumulado mais essa taxa ao ano. Tá? No caso da inflação, esse papel ele vai remunerar a inflação do período mais uma taxa pré-estabelecida. Não importa se a inflação está baixa, se a inflação foi 3% ou se a inflação bateu 10%. Ele vai pagar toda a inflação acumulada do período, mais aquela taxa pré-estabelecida. Essa taxa pode ser 2%, 3%, 5%, vai depender muito das condições de mercado e do vencimento do papel. Tá? Quais são os papéis que a gente tem de renda fixa? A gente tem, no caso, os títulos públicos, que é o Tesouro Selic, que é a NTN-B, que são os papéis ali que vai remunerar de acordo com a Selic, que vai remunerar de acordo com a inflação. Tá? A gente também tem os papéis, os créditos bancários, que no caso são CDBs, LCIs, LCA, são papéis que têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, mesmo que a instituição bancária tenha algum problema de pagamento, o Fundo Garantidor de Crédito vai lá e cobre. Essa cobertura ela cobre até 250 mil por emissor, até 4 emissores por CPF, tá? Ou seja, você consegue ter uma segurança muito maior em relação a esse papel, tá? Principalmente investidores mais conservadores buscam bastante papéis que tenham a proteção do FGC. E a gente também tem os créditos privados, tá? O crédito privado, no caso debêntures, CRIs e CRAs, são papéis que a gente tem uma remuneração bem mais interessante e também tem um benefício ali para a grande maioria desses papéis de isenção de imposto de renda, tá? Então, no caso, por exemplo, uma debenture, um CRI, um CRA, você está emprestando dinheiro para uma empresa, essa empresa vai te remunerar. E dependendo da empresa, do segmento que ela atua, o governo dá um incentivo por investidor pessoa física de isenção de imposto de renda. Então, isso traz uma vantagem ali para o papel bem interessante. Claro, são papéis ali que são de longo prazo, mas também tem a possibilidade de você negociar eles, por exemplo, no mercado secundário, tá bom? Lembrando que o renda fixa, aquela taxa que você contrata no início, ela é uma taxa considerando você levando o papel até o vencimento. Então, como eu falei, não importa o que aconteça no cenário, tá? Se o papel é pré-fixado, ele vai pagar a taxa pré-fixada até o vencimento. Se o papel é pós-fixado, ele vai seguir o indexador dele, seja o CDI ou seja o IPCA, tá bom? Quando você vende antes do prazo, aí é negociado ali ao preço de mercado, no momento da venda, dependendo das condições, você vai saber o preço. Mas levando até o vencimento, você sabe exatamente quanto que você vai ter ali de rentabilidade, tá bom? É interessante olhar para a parte de renda fixa, a gente está tendo aí um aumento de inflação, a gente também está tendo aí um aumento de taxa Selic, tudo isso vai impactar a parte de renda fixa. Então, para entender ali sobre produtos, sobre o que se vai encaixar melhor ali na sua carteira, que vai fazer mais sentido para o seu perfil de investidor, procura o seu assessor, que ele vai te orientar da melhor forma, beleza?